eu estava buscando algo para estudar na área de jogos cooperativos e de cooperação em geral, e descobri uma pós-graduação chamada Jogos Cooperativos, e quando eu fui ver, essa pós-graduação não existia mais. Foi uma coisa engraçada. Mas aí eu descobri que ela, na verdade, tinha se transformado numa outra pós-graduação chamada Pedagogia da Cooperação. Era a mesma pós, o mesmo estudo, só que então ele estava compilado numa forma de uma pedagogia, né? Então tinha se tornado algo mais amplo. Eu já estava trabalhando com jogos nesse momento, e aí justamente eu estava querendo aprofundar o meu conhecimento. Cheguei então nessa pós, que eu vi que ela tinha, dentro de outras metodologias e matérias, etc., ela tinha jogos cooperativos e ela tinha comunicação não violenta, que eram as duas coisas com as quais eu trabalhava e queria continuar trabalhando, queria conhecer mais. E aí eu falei, não, é perfeito. Então eu fui cursar uma pós chamada Pedagogia da Cooperação e Metodologias Colaborativas, e dentro dela a gente tem uma vivência bem grande em jogos cooperativos, e aí isso ajudou muito a aumentar o meu repertório de jogos. Na verdade, eu já comecei a trabalhar direto com jogos cooperativos, então eu não tinha um outro trabalho anterior sem esse conhecimento, né? Então o que eu apliquei em escola já foi desde sempre dentro da cooperação. Mas isso fez lembrar que assim, eu tive uma outra dificuldade, realmente a de achar e de pesquisar jogos cooperativos aqui no Brasil. Hoje a gente tem, ainda não é a maioria, mas quando eu comecei a pesquisar, era mais difícil ainda encontrar pessoas, quer dizer, claro que elas já estavam atuando nessa área há bastante tempo, mas não era uma coisa conhecida. Então eu acabei também acessando algumas coisas de fora, né, do Brasil, e aos poucos eu fui conseguindo acessar mais coisas daqui, foram surgindo mais jogos, né, foram sendo lançados. Mas no começo a minha maior dificuldade era essa, era de achar esse suporte, porque como nesse lugar que eu estava, eu ia trabalhar com crianças, então existem jogos que vêm de dinâmicas, jogos corporais, etc. Mas eu queria investir também nos jogos de tabuleiro, de baralho, porque eles são muito atrativos para as crianças. E são um suporte interessante para se trabalhar. E aí, essa foi a minha maior dificuldade no começo, achar esses materiais. Para mim, eu até brinco que depois que eu conheci os jogos cooperativos, eu não consigo mais competir com o mesmo entusiasmo. É claro que eu acho que sempre vai existir dos dois, mas para mim, basicamente assim, se a sensação de ganhar é muito boa, imagina ganhar em grupo. É de uma potência muito maior. Quando em vez de comemorar sozinho e olhando para a cara de outra pessoa e essa pessoa triste, quando você comemora em 2 ou em 10 ou em 20, a depender do grupo que você estiver jogando. É muito potente, é muito bonito, assim. E realmente a sensação é maravilhosa. Eu lembrei, tem vários, né? Mas eu lembrei de um que foi muito especial, que foi uma criança, ela na época tinha, acho que uns 7 para 8 anos, assim, mais ou menos, e ela não queria brincar, a princípio, de uma brincadeira que eu propus, que era a dança das cadeiras, porque ela tinha a memória da dança das cadeiras, que todo mundo conhece, está acostumado a ver, que é aquela em que fica uma criança só no final, né, que consegue sentar na cadeira e que ganha, e que todas as outras saíram da brincadeira, e ela achava isso muito chato, e aí ela falou, não, eu não gosto de brincar disso. E aí eu falei, mas vamos ver como é que é essa brincadeira? Eu falei pra ela, é diferente, o que você não gosta da brincadeira da dança das cadeiras? E aí ela me falou que era isso, né, o fato de ficar uma criança só. E aí a gente fez a dança das cadeiras cooperativa, que saem apenas cadeiras e todas as pessoas ficam. E ela não só gostou, como depois ela voltou a brincar comigo muitas outras vezes, em outras oficinas, com outras crianças, e hoje ela adora, ela contou para a mãe da dança das cadeiras cooperativa, e foi muito legal.
Bom, eu acho que dá para levar para todos os lugares, porque, para começar, isso é uma coisa também muito legal dos jogos cooperativos, eles são para todos. Se para determinados jogos tradicionais que a gente conhece, você precisa ter certas habilidades, às vezes até mesmo físicas, e tem limitações para isso, os jogos cooperativos têm por princípio que a gente começa junto e a gente termina junto. E ele é para todo mundo. Então, seja qual for a condição da pessoa, a gente adapta. Porque é isso, o grupo que estiver jogando vai cuidar daquela condição. Eu hoje atuo com crianças, a partir de 6 a 10 anos numa escola, com um grupo de jovens, onde a gente usa os jogos cooperativos para juntar um grupo e formar um grupo de apoio, de escuta entre jovens, aí também usando outras ferramentas e metodologias, como a escuta, a comunicação não violenta, etc. E também em empresas, em consultoria. Mas a gente pode levar para todo e qualquer lugar. Eu já vi e também já atuei dentro do governo, clínicas médicas, espaços de convivência que não sejam escolares, né? Então espaços comunitários, condomínio, qualquer lugar, na verdade, não tem limitação, porque é isso, todo mundo pode fazer parte. Hoje, a gente tem alguns espaços de jogos na cidade que possuem tanto jogos competitivos quanto cooperativos, então espaços de jogos de tabuleiro, né? E esses espaços, eles abrem para participação, né? Tanto para cursos quanto, por exemplo, para que você vá jogar um dia, experimentar. Então, para começar, acho que isso, experimentar. E existem cursos e etc, né, que ensinam, mas eu acho que a principal recomendação, assim, você quer, você tem vontade, vai, se joga. Eu falo que, às vezes, a gente lê a respeito de um jogo e fica, será que eu posso jogar? Será que eu não posso? Eu nunca fiz, ninguém nunca me ensinou. Tenta. O que pode acontecer? Vai dar errado? O que é dar errado? A gente brinca nesse ramo, que o jogo sempre conta alguma coisa pra gente. E dar errado não é bem dar errado. Ele tá contando alguma coisa pra gente. E a gente sempre pode jogar de novo. Então não tem nenhum problema. Tem vontade? Vai e faz. É bom demais.